Bom, minha gente, eu primeiro queria começar por agradecer ao Centro Espírita Irmã Sheila, sobretudo no esforço, na dedicação que o Marco Antônio e o Aércio tiveram, a gentileza deles em me convidar para organizar, vamos dizer assim, coordenar esses estudos, né? Mas durante essas semanas todas eles estiveram me auxiliando, sobretudo o Marco Antônio, garantindo que eu tivesse acesso ao material que a casa já havia preparado para que o estudo fosse bem dirigido. Então, eu faço o meu agradecimento em público, para que todos saibam que também não era apenas a minha dedicação. Havia uma organização principal cuidando para que o estudo tivesse um sentido lógico e pudesse cobrir os pilares centrais da doutrina espírita, de modo que todos nós, mesmo aqueles que já estão mais acostumados com as tarefas espíritas, pudessem beber novamente na fonte inicial, sentindo-se mais seguros para as questões vindouras. O estudo da doutrina espírita ele se desdobra em todos os campos da vida. E se nós tivermos a serenidade e a consciência de que deve ser para nós assim um roteiro a ser vivido, penso que o estudo da doutrina espírita, a interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, servirão ambos como uma bússola segura em todas as circunstâncias das nossas vidas. Mas é importante que esteja, então, bem fundamentado. Esse era o princípio, a razão de ser desse nosso curso. Evidente que são vários corações ainda em espírito, que também a nós se juntam, e por vezes parece que aquela uma hora não é suficiente para todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações, e mesmo curiosidades que nos é lícito, né? Portanto, a gente achou por bem fazer essa... Eu me lembro que na reunião passada nós cobrimos a matéria, aí eu fui fazer um agradecimento, já estava terminando o horário, e, enfim, aí nos despedimos, e acho que não é assim que deve terminar uma reunião de bons amigos, né? Então, para que todos possam se sentir bem e todos tenham o espaço livre para as suas manifestações, não se preocupem com agradecimentos, porque, em verdade, todo agradecimento deve ser posto a quem é o titular da obra, o mestre amado e amoroso, né? Então, a ele, o nosso agradecimento. Mas, sobretudo, eu acho que esse é um bom espaço para todos aqui trazerem questões que poderiam ter sido melhor debatidas ou dúvidas que não ficaram propriamente aclaradas. Enfim, eu, assim, já vou passar a palavra a vocês. Não me deixem no vácuo, por favor, né? Então, gentilmente, né, uma das senhoras, né, por favor, gentilmente, uma das senhoras tome da palavra e faça os seus bons comentários e traga, eventualmente, as dúvidas que a gente tem. Isabel, você já que fez a oração, que já está assim com a palavra mais solta, por favor, Isabel, se ficou alguma coisa no curso que você achou falha, se você ficou com alguma dúvida, enfim, vamos começar a conversa de nós todos juntos a partir dessas ideias centrais. Isabel, quer me ajudar? Então, como você sabe, né, eu já estou na doutrina há muitos anos, mas foi assim alguma coisa de remoçar, sabe, voltar a estudar, porque eu acho que por mais que a gente tente estudar sozinho, a gente nunca consegue desenvolver dessa forma, né? E além de tudo, de ter chegado
de ter conseguido você passar todos esses princípios básicos, né, tão importantes, eu acho que foi momentos muito felizes, sabe? Era com alegria que a gente abria essa aula, não queria perder. Assim, eu perdi uma porque realmente eu estava muito doente, você entendeu? Mas, assim, foi muito alegre, acho que foi muito gostoso, sabe, fazer o curso. Eu acho que, com certeza, André, você conseguiu passar tudo aquilo, que eu acho que ainda era muito difícil, porque o grupo é muito heterogêneo. Então, mas assim, como eu te falei, eu acho que para nós mais velhos, foi assim, como se fosse remoçar, sabe? Foi recomeçar. Foi muito bom. E, André, deixa eu fazer um comentário. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o Livro dos Espíritos, parecia que era um livro em uma língua que eu não dominava. Eu lia e não entendia absolutamente nada. E à medida que você vai conversando, vai trocando ideia, vai se aprofundando, vai lendo, parece que as coisas vão, não sei se ficando mais claras, mas pelo menos você começa a ter algum ponto de vista, né? Então, toda discussão que a gente tem, eu acho que isso acontece. Às vezes a gente já tem uma ideia formada e com os comentários dos amigos, a coisa começa a mudar. A gente começa a ter uma outra visão do conhecimento que a gente tinha, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre trocar ideia, ler, estudar, porque à medida que você vai estudando, as coisas vão mudando, embora talvez o texto seja o mesmo, né? Exatamente, Fernando. Obrigado, Isabel, pelas suas considerações, foram ótimas. É realmente essa sensação de rejuvenescer na doutrina, né? Sim. Muito positivo. E isso que o Fernando falou é uma verdade, porque a doutrina espírita, ela, acho que por ser lei de Deus, né? Ela traz em nós todos uma boa curiosidade. São muitos os corações, não todos, infelizmente, ainda, né? Mas são muitos os corações que, mesmo sem se debruçarem sobre a doutrina espírita, gostam da conversa que faz menção à doutrina espírita, tem curiosidade. E se aquilo que, vamos dizer, há 100 e poucos anos atrás, quando o Dr. Bezerra de Menezes levava o bastião da doutrina espírita na frente, na liderança do movimento, e era tido com perseguição, com dificuldades, lembrar das inúmeras dificuldades que Eurípides Barçanufo passou no seio da sociedade, enquanto só produzissem ambos obras maravilhosas de caridade, de esclarecimento, mas ainda assim havia uma enorme ignorância, né? E o tempo tratou de ir amainando tudo isso. E hoje nós vemos uma literatura quase como popular em obras cinematográficas, às vezes até novelas e outros livros, cuja temática, vinculada, de certo modo, à noção não propriamente da doutrina espírita, mas do universo de que trata a existência dos espíritos, a sua relação com o mundo encarnado, o mundo desencarnado. Isso ganhou assim um corpo muito grande. Então, dentro disso que o Fernando falava, é muito importante nós sempre irmos ao estudo, mesmo aqueles que já estão há mais tempo na doutrina espírita, porque, por vezes, a gente acaba ouvindo alguns conceitos, repetindo alguns conceitos, e vai meio como um telefone sem fio, né? Porque vai de acordo com a compreensão de cada um. E, no final das contas, a gente acaba formando umas ideias que se aproximam com a doutrina espírita, mas não necessariamente estão ali bem fundamentadas dentro do corpo da doutrina espírita. Então, para evitar que o nosso edifício suba com pilares meio envesados ou enfraquecidos, realmente é muito bom, né? Como o Fernando disse, a gente parece no início que é uma linguagem ininteligível e depois a gente vai compreendendo melhor, mas quando surgem novos comentários, a gente percebe que aquilo se transformou, então, numa visão mais ampla. E é isso, eu
eu gostei desses comentários, muito pertinentes, tanto da ideia que a gente rejuvenesce no estudo, mas, sobretudo, das múltiplas facetas que o estudo vai ganhando à medida que a gente vai voltando nele e estudando mais nele. Né? E a Vera, o que achou, Vera? Teve algum ponto que você achou que ficou falha? O que você gostaria de esclarecer, de debater com a gente? Enfim, eu estou fazendo chamada aqui um por um, porque eu sei que se eu deixar meio solto vai ficar aquele vácuo, e eu acho horrível uma conversa de 20 pessoas ficar um vácuo, né? Então, mas quem quiser, levanta já o dedinho para, na sequência, falar, por favor, tá? Para mim também foi muito positivo, concordo com a Bel e com o Fernando, que realmente foi como se a gente tivesse voltado a uma escola, que a gente já tivesse feito um curso, mas estaria rememorando, né? Que eu acho que também a gente, em cada momento da vida, a gente analisa as coisas de um outro modo, é como reler um livro, né? Vai cair de uma outra maneira, né? E eu acho que a gente realmente viu vários tópicos que foram importantíssimos, não vimos tudo dentro da doutrina espírita, que é um mundo vastíssimo de conhecimento, né? Mas o interessante é que, assim, no dia seguinte, 2 dias depois, a gente estava sempre pensando na lição que a gente teve na terça-feira. Então, quarta-feira era um momento da gente repensar, a gente se encontrava lá no CACS e comentava, a aula foi boa, você viu que tema legal, tal. A gente meio que trocava figurinhas lá. Então, eu acho que foi, sim, realmente muito positivo, sempre muito positivo, estudar a doutrina, e pessoal maravilhoso, cada um veio com o seu questionamento diferente, acho que só cresceu, só, assim, somou, né, para cada um de nós o conhecimento de cada um. E aproximou muito a gente também, né, as pessoas que a gente encontra no lar, a Mônica, por exemplo, que a gente conheceu há pouco tempo no lar, a gente se aproximou muito, então foi super positivo. E você realmente conseguiu colocar de forma clara, assim, tranquila, todo o conhecimento que você tem. Eu adorei o curso. Que bom isso, Vera, porque, na verdade, eu também tenho essa sensação, né? Mas não apenas, vamos dizer assim, daquele perfume do estudo que permanece em nossos corações nos dias seguintes, né? Nos levando a pensar melhor sobre as questões da nossa vida, mas também nos dias que antecedem, e vai já sintonizando, nossa, nós vamos ter que falar disso, e aí vai, lê e pensa, aí tenta lembrar de alguma passagem importante, tenta fazer uma vinculação ao Evangelho de Jesus, bom, quem está na tarefa da coordenação tem que estar o tempo inteiro ligado, antes e depois, né? Então é muito, muito prazeroso mesmo. Eu também, assim como a Vera disse, também me alegrei muito e gostei muito de conhecer todos vocês, né? Alguns a gente já teve alguns encontros presenciais, né? Mas quase todos aqui, principalmente, né? Mas muito bem, muito obrigado, Vera. Ótimo. Se lembrar de algum tema aí ainda, alguma... Essa conversa aqui, gente, também, se tiver, puxa, aquele dia, aquele assunto, podemos voltar um pouquinho, a gente pode tentar aqui buscar algum esclarecimento que tenha ficado para trás, né? Mônica, já que a Vera falou de você, fala agora você um pouquinho, por favor. Bom, primeiro, assim, começou com a história de eu ir no centro, assim, eu fui assim, muito acolhida. Ali, eu até falei com as meninas no domingo, eu tive o prazer de almoçar lá, que inclusive é incrível aquele almoço, fantástico. Ali é minha segunda casa hoje, certeza absoluta disso. E esse curso que, assim, foi muito esclarecedor, mas eu, uma eterna insatisfeita, quero mais, quero outros. A gente, assim, eu fiz essa introdução, eu tô na fase agora de ir para o ensino, eu saí do ensino fundamental, estou indo para o ensino médio, né? Então, assim, eu acho que não dá para parar, André, desculpa te dizer isso, entendeu? Mas não dá para parar. Esclarece muitas coisas, eu me sinto muito acolhida por eles. Aqui também, pessoas que a gente tem uma certa distância, que lá no centro, na quarta-feira, a gente acaba
encontrando, né? A Isabel, que foi a pessoa com quem eu sentei e conversar, a Isabel falou para mim, ela é maravilhosa, Isabel. Ainda estou com o teu livro lendo, viu, Isabel? E aí a Isabel sugeriu do curso, e eu já estava no curso, até falei, Isabel, eu já estou, mas assim, eu gosto demais de todos, eu gosto demais do centro, aqui eu fiz novos amigos, né? Mas assim, não estou satisfeita, tá, André? Eu sou uma eterna insatisfeita, eu quero uma continuação disso aí. Bom, eu acho que a casa tem um plano de transformar assim, a escola e fazê-la progredir em diversos níveis, né? E realmente faz muito bem, né? Não poderia ser diferente, né? Quando nós vamos nos reunir com os melhores propósitos, tutelados que nós estamos pelo amor do Cristo, através desses benfeitores que cumprem os desígnios maiores do Pai, sob essa liderança inquestionável de moral e de amor de Jesus, tudo concorre para que seja muito bom. E usar um pouco misturar um pouco o que o Fernando falou com o que a Mônica falou, assim, eu, desde sempre, Fernando estava falando, que desde sempre, quando eu estudo a doutrina espírita, ao contrário do que o Fernando falou, que eu entendo também isso, das dificuldades, mas para mim sempre foi muito cristalino. Assim, é como se eu estivesse vendo de novo alguma coisa que eu já tinha visto, sabe? E dá essa alegria e esse estímulo de querer mais, de saber fazer mais, do que a Mônica estava falando, sabe? Esse desejo de fazer mais. Eu penso que só pode ser a potência do amor de Jesus, né? Traduzido também por esses espíritos bondosos do Senhor que organizaram tudo isso. É muito difícil conhecer de tudo isso e não mudar-se por dentro, né? É muito difícil mesmo não querer tornar-se melhor, não se comparar a tudo isso, não fazer autoanálise, não se colocar em perspectiva da vida de forma diferente, né? Ou melhor, assim, como é que eu pude viver até sem pensar sobre essas coisas, né? Como é que eu pude não me interessar tão profundamente sobre essa relação dos universos material e moral, espiritual, né? Douglas, e aí? Ficou alguma dúvida, Douglas? Foi bom você participar? Nós gostamos muito da sua presença entre nós, então também queria ouvir um pouco das suas considerações, né? E se tiver algum ponto que ficou em dúvida, porque algumas vezes você fala, eu não entendo ainda muito disso e tal, fica à vontade, Douglas, expressa a sua opinião, por gentileza. Na verdade, eu não consigo ter esses encontros, né? Na verdade, eu sou da Americana. Quem me convidou foi a Aide. Na verdade, a Aide é minha irmã. Não sei nem se nós comentamos isso. Mas, na verdade, eu estava procurando realmente um curso para iniciar. Eu gostei bastante. Nunca tinha feito um curso. Eu faço muitos cursos online na minha profissão, que 90% é online que eu faço hoje. E eu gostei muito, sinceramente. Assim, o que a Mônica falou, eu acho que vale muito para mim também. Eu quero muito mais, aprender muito mais. O que eu aprendi aqui, na verdade, foi tudo um aprendizado. Como ela falou, é como se eu estivesse aprendendo a ler e escrever agora, né? Mas tem toda uma faculdade, todo um ensino médio, uma faculdade, um mestrado, sabe lá, pela frente. Então, realmente, acho que eu dei sorte de ter pego um curso assim, que a gente gosta realmente de participar, e eu gostava realmente, eu também compartilho com o que você falou, que a gente começa a pensar um pouco antes e depois fica pensando, nossa, isso pode ser assim mesmo, como é que eu fiquei 50, 60 anos quase da minha vida sem me interessar por essas coisas? E realmente eu comecei a me interessar há muito pouco tempo. Mesmo eu convivendo bastante com a Aide, porque eu convivi muito com ela, a gente tem uma certa diferença de idade, mas na verdade, ela foi quase uma segunda mãe para mim.
né? E eu nunca, na verdade, mesmo conversando, conhecendo, sabendo, eu nunca tive esse interesse. E esse interesse veio agora, pouco tempo atrás, e eu gostei muito. Eu acho que realmente eu tenho que agradecer por ter feito um curso legal, que realmente eu gostei, eu aprendi bastante. Nem tenho tantas dúvidas, porque eu acho que as dúvidas vão surgindo. Quanto mais você aprende, pelo menos eu sinto isso, quanto mais você aprende, mais você tem dúvida, porque você quer realmente aprender mais. Então é isso, eu espero que tenha um pós desse, gostaria de ser convidado. Como eu moro a quase 150 quilômetros de São Paulo, não consigo ir assim presencialmente, né? Mas tudo que tiver online e tal, eu realmente gostaria de participar. Foi muito bom para mim. Eu aprendi muito. Acho que eu cresci um pouco, pelo menos. Que bom, Douglas, que bom ouvir isso. É sempre bom. Justifica, né? Quando a gente vê que os corações amigos se sentiram bem e pensam que foi uma boa escolha, é gostoso demais ouvir isso. Eu complementaria o que o Douglas falou, não apenas em relação a ele, mas em todos, né? Que esse estudo que a gente organizou, que se pretende, inclusive, que ganhe mais corpo, né? Penso que vai ter uma segunda turma iniciando esse mesmo curso agora em fevereiro, e nós vamos também pensar como dar continuidade a esses que já fizeram essa primeira turma, né? Inclusive se haveria a possibilidade de participar. Enfim, acho que o Marco Antônio e o Aércio vão estar liderando esse pensamento, mas certamente, como foi assim muito acolhedor, muito positivo para todos, não creio que vai parar por aqui, né? Muito pelo contrário. Agora, complementando então ao que o Douglas disse, e no sentido amplo para todos, é muito importante que tenhamos acesso às obras da doutrina espírita, aos livros preparados por Kardec com tanta dedicação. Essa hora semanal que nós nos dedicamos ao estudo tem por base, evidentemente, as obras de Kardec. Mas as obras de Kardec, a sua eloquência, não apenas em palavras, mas em sentimento, em profundidade, sentido, razão, lógica, devem constituir para todo aquele que se coloca na posição de um estudante como um manancial seguro onde você vai beber corretamente as informações. Eu faço hoje as escusas que deveria ter feito no início, mas que sempre é bom lembrar que, se por acaso aquele que está com a incumbência da palavra, da organização, da coordenação de um estudo, se ele estiver falho, se ele se equivocar, não atribua esta falha, este equívoco, à obra dos Espíritos do Senhor, mas do pobre, do médium ou do trabalhador que está tão imperfeito quanto qualquer um, né? E portanto, recomenda-se verdadeiramente como condição primeira o acesso às obras de Kardec. Às vezes a gente não pode comprar ou não consegue encontrar, embora todas as livrarias tenham, né? Mas hoje já há acesso digital gratuito a toda a obra de Kardec, notadamente num aplicativo, numa página chamada Kardecpedia, né? Como se fosse uma Kardec enciclopédia, né? E lá você tem, inclusive, a digitalização de toda a revista espírita, que era o periódico que Kardec também, junto à Sociedade dos Estudos Espíritas de Paris, fazia naquela época, que tem temas extraordinários para o estudo. Então, muito além do estudo que o Centro Espírita nos oferece, também nós devemos nos esforçar para a leitura, prepararmos para cada uma aula, irmos lá para tentar ver se aquele assunto é posto daquela forma mesmo, ter senso crítico. Como aquelas escolas que a gente faz. As escolas podem ser boas, mas quem faz o bom desempenho mesmo é o seu aluno, né? Então, assim, eu fico feliz de ter visto vocês todos assim, juntos. Telese, e você, como gostaria de opinar? Foi bom? Teve dúvidas? Ficou algum ponto
alguma matéria, algum ponto em debate que poderia ser discutido aqui agora também. Isso é um momento da gente, se tiver alguma dúvida, trazer, por gentileza. Ficaram algumas dúvidas, porque eu, ao contrário da Isabel e da minha colega Vera, eu sou aquele cara que saiu do maternal e agora eu estou no prezinho. Porque a doutrina, para mim, eu acho que não é o momento agora de falar, mas ela foi encontrada pela dor e não pelo amor. Foi pela dor, foi quando eu tive a perda do meu pai, que eu fiquei muito triste, né? Meu pai era um colaborador aí dessa casa amada e ele partiu. E eu acabei sendo convidado para participar de algumas reuniões administrativas, mas assim muito cauteloso, porque eu sempre fui de família, pro lado de mãe católica. E eu não vou me estender. Até que o dia que eu chorei muito a perda do meu pai, o Gilberto conheceu ele, né, Gil? E numa dessas reuniões, eu tive a palavra dele, que ele me consolou. E ele falou, você continua, que eu estou bem. A vida é isso. Então, a partir daquele momento, eu comecei a olhar o Espiritismo com outros olhos. Ele conseguiu curar a minha dor, muita dor, porque um pai e uma mãe são as maiores virtudes que a gente pode ter hoje na vida. O ensinamento é o que eu tenho passado com meus filhos. E ele veio de lá curar essa dor que eu tive. Então, é isso. E outra coisa que eu queria falar é sobre a humildade dos meus colegas. Aqui estamos agora em 12, mais o professor. Acho que somente essa humildade que cada um de vocês colocaram na mesa, nos comentários, e na forma que conduzimos aí as respostas, a Tasta, a Dona Aide, o Gilberto, o Fernando, a Márcia, o Douglas, a Mônica, a Vera, o Fernando, a Isabel, e você, principalmente, professor. Por isso que as coisas fluíram nessa vibração, nessa forma muito amorosa. Eu acho que isso é comum a todos, acho que penso dessa forma. Então é isso. Só quero agradecer, como você falou, não é um momento de agradecimento. Mas a doutrina, para mim, fez uma diferença muito grande. Principalmente por isso que eu falei para vocês agora. Então, eu só posso agradecer. O Telese sempre está alegre com você, viu, Paulinho? Ele continua por aí dando as palitazinhas dele, viu? E fiquei sabendo também que eu gostei muito da forma que a Dona Generosa falava nos comentários. E no domingo fiquei sabendo que era irmã da Isabel. Até me surpreendi. Vocês sabiam disso? Muito legal, viu? Obrigado. Eu não sabia, mas é bom saber. Agora, usando então esses comentários do Telese, né, que a gente fez que se emocionou, lembrando do filho do pai dele, mas, em verdade, realmente, a doutrina dos Espíritos, assim como o Evangelho de Jesus, por serem a expressão da lei de Deus, e Deus nos oferta isso, porque sabe da nossa necessidade de ter apoio, né? Constitui um consolo acima de tudo. Eu me recordo, naquele capítulo tão bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou O Cristo Consolador, né? Lá, no advento na instrução dos Espíritos, né? Quando o Espírito de Verdade vem trazer, só o Espírito de Verdade se manifesta naquelas orientações, ele fala que as lágrimas foram consagradas no Jardim das Oliveiras, né? Então, que a gente confie em Deus, saiba que as nossas dores vão ser acolhidas, né? E Ele, como um jardineiro, vem cuidar bem para que floresçam em nossos corações. Então, é muito importante nós cuidarmos para que o nosso coração seja um campo fértil, fecundo, para que esse jardineiro possa operar bem e que a sua semente de amor frutifique na gente. Tantas vezes, nosso coração assim está tão sujo, confuso, cheio de ervas daninhas,
uma terra seca, sem nutrientes, e o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, eles funcionam como um bálsamo, como um fertilizante. Primeiro, eles corrigem, vamos dizer assim, a acidez do nosso solo, como um lavrador faz com a sua terra, e depois nós vamos junto a eles buscar os elementos para preparar esse solo e ver depois frutificar. Mas como o Espírito Abigail ensinou a Paulo de Tarso, conforme nos relata Emmanuel no livro Paulo e Estevão, ama, trabalha, espera e perdoa. Então, é necessário o tempo mesmo, sabe? É necessário o tempo para transformar o nosso coração. Mas a gente tem que trabalhar com amor e garantir que essas boas sementes frutifiquem. Acho que essa é uma boa lição para nós todos. O caráter consolador do Evangelho de Jesus, como o Telese disse, é muito presente na doutrina espírita, que consola realmente as grandes aflições humanas. Muito bem, muito bem. Ô, Gilberto, já que o Telese mencionou, chamou você para a conversa, quais são suas considerações hoje, no final da nosso estudo? Ficou alguma dúvida? Você acha que algum tema que a gente poderia ter explorado um pouco melhor? Não. Acho que, como a maioria já falou, agora a expectativa é a gente continuar. Para quem, dentre nós, alguns talvez já tinham tido mais tempo aí de contato com a doutrina, acaba sendo muito bom recordar, e não é só recordar, é rever alguns conceitos, como a Vera falou e os outros já falaram. Então, não tem muito a adicionar. Eu vou abrir o tempo para a Tácita falar, para o Fernando, para a Aide, para a Generosa, esse pessoal aí, e vamos adiante aí. Que bom, Gilberto, muito obrigado. Então, vamos lá. Generosa, gostaria de ouvir as suas considerações. Ficou alguma dúvida, algum ponto que você gostaria de rever aqui em um pequeno debate, assim, um esclarecimento? Na verdade, André, eu gostaria de fazer um comentário de que foi muito, muito, muito importante você sempre ter como base Kardec, porque eu não sou também muito nova na doutrina, né? Eu já tenho, na verdade, já tenho uns mais de 30 anos que eu tenho contato entre idas e vindas, e apesar de que não consigo mais viver sem me ver espírita. Não consigo, não existe essa separação, né? E foi muito importante, porque, infelizmente, muitas casas acabam se distanciando de Kardec. E foi fundamental você sempre, até mesmo para mim, para coisas que eu já havia até meio que distanciado, né, dos ensinamentos. Foi muito importante isso. E, assim, foi importante, muito mais importante ainda, foi participar das aulas, né? Tem pouco tempo que eu frequento a casa e, assim, há muitos anos conheço a minha irmã, né? E que acabamos começando a frequentar ela já há muito tempo e eu junto. Comecei a participar, embora eu já tivesse participado de reuniões. Eu queria pedir para você, André, indicar, principalmente para o pessoal que está tendo contato inicial agora, leituras para as férias. Eu vou chamar de férias, tá certo? Porque realmente a gente tem vontade de continuar, de prosseguir. E para mim foi uma surpresa de ver que deu muito certo online. Deu muito certo. E a sensação que eu tinha no final das aulas, se me permite falar, é que eu havia recebido um passe também. Tá?
Então, isso é importante o pessoal pensar. É uma coisa interessante, porque se tem a sintonia, como você tantas vezes disse, que é fundamental, né? Eu acho que isso é importantíssimo. E ressaltar aquela questão, né, da influência da vida espiritual, porque nós somos espíritos, então nós convivemos com todos, encarnados ou não. Era isso que eu queria pedir para você, indicar leitura de férias. Generosa, muito obrigado pelas considerações. Fico realmente tocado quando percebo que o nosso esforço, o grupo, cumpriu o seu propósito, né? De trazer os corações, de seguir naquele esforço que Kardec... às vezes, a gente está cansado, né? Aí a gente pensa assim, pô, mas quantos nos precederam nesse trabalho, se organizaram, há tanto amor, tanta dedicação de espíritos e de amigos, irmãos encarnados para colocarem assim, numa forma tão clara, tão objetiva, para os nossos corações. Não posso ficar cansado. Espera aí, vamos me organizar aqui, vamos ao estudo, vamos a coisa. E aí você percebe que é uma benção, né? Você entra de um jeito, sai de outro jeito, né? É extraordinário. Louvemos a figura de Kardec a representar não o personalismo da sua identidade, mas a representar todos esses espíritos do Senhor, todos esses que vêm à Terra para amar e servir sob ordem maior, como missionários do bem, né? Então, Kardec deve ser a bússola, o caminho que a doutrina, que os que creem sobremaneira na lógica, na razão e no sentimento daquilo que a doutrina espírita traz, não devem se afastar do que Kardec organizou. Kardec não fez isso sozinho, mas foi um líder prático, objetivo, e de grande sentimento, de grande intelecto, para botar tudo isso para a gente, né? Então, não poderíamos fazer de forma distinta. E na absoluta identidade de Kardec, quando falamos de Kardec, não da pessoa, mas da obra que por ele foi liderada, né? Junto do Espírito de Verdade, nós temos aqui a presença do Cristo a nos envolver a todos, né? Então, às vezes, nossa reunião termina realmente com um grande passe, né? Como a Generosa falou, né? Falar de Jesus muda o padrão da nossa respiração, né? É uma coisa absolutamente extraordinária. Muito obrigado, Generosa. Padilha quer fazer, Fernando, quer fazer alguns comentários, como foram esses encontros para você, se ficou alguma dúvida no caminho, se você gostaria de abordar alguma outra coisa. Então, André, na verdade, dúvidas não, assim, muitas foram esclarecidas conforme todas as pessoas aqui do nosso grupo foram fazendo perguntas, foi muito esclarecedor, eu queria agradecer principalmente a você, se explicou, acho que tudo muito bem, foi muito claro. Eu também estou na doutrina espírita há um tempo já, desde os meus, deve fazer uns 15 anos, e só que é sempre muito bom a gente relembrar e a gente ir captando também as ideias de outras pessoas, o que todo mundo também já falou, faço da palavra de todos as minhas, e é muito gostoso, é essencial essa questão de a gente sempre estar conectado com o espiritismo, a gente nunca se esquecer disso, porque isso muda a nossa semana completamente. Você pega o que a Generosa acabou de falar também, você sente uma energia quando você... É praticamente um passe mesmo, tanto no início quanto no final da aula, e você, até antes de começar a semana, na própria segunda-feira, já fala, ó, terça tem aula, já dá uma animada, e isso é muito bom. É muito boa essa rotina. Eu acho muito bom vocês continuarem realmente com esse trabalho. Gostaria de frequentar também o CAC, seria um prazer, o Lar Escola, né?
E queria agradecer a todos aí, a contribuição de todos com os meus ensinamentos também durante esse tempo. E basicamente isso. Vamos continuar estudando aí, gente. Excelente, Fernando Padilha, excelente, muito bem. Só lembrar, Generosa, eu vou pensar um livro e botar lá no grupo, tá? Eu esqueci de falar disso. Mas, realmente, e como o Padilha falou, a gente, às vezes, até vai se educando melhor no curso da semana, já sabendo que vai ter a reunião, né? Para não chegar tão desnorteado, tão, vamos dizer assim, tão materializado, tão preso nas coisas do mundo, não, né? É muito bom ter essa referência mesmo. Que ótimo. E a Tácita, como é que gostaria de se manifestar, se ficou dúvidas, enfim, como é que o seu coração sentiu essas semanas aí, Tácita? Bom, eu queria agradecer muito a casa pela sua oportunidade e a você, André, pela forma como você conduziu. Eu lembro de chegar aqui no primeiro dia e eu juro que eu achei que você ia falar e eu só ia ficar escutando. E quando você trouxe, não, vocês vão ter que falar, vocês vão ter que participar, eu fiquei, que eu tenho muita vergonha, eu falei, nossa, como vai ser isso? E queria agradecer a todos os amigos aqui que me senti muito acolhida, muita vontade para falar, para perguntar. Então, para mim foi maravilhoso, assim, sabe? Ter esse contato e dessa forma como foi. Eu falo igual a Mônica, eu quero também a continuação disso. Preciso, só para mostrar como isso foi muito importante na minha vida, eu até falei no começo que eu trabalho em hospital, e desde a pandemia eu me sentia muito angustiada, né? E ter esse contato tão intenso, assim, ó, voltei a fazer o evangelho no lar, estudo antes da aula, penso depois da semana, assim, melhorou muito essa angústia que eu sentia. Então, assim, eu queria muito agradecer a todos vocês pela oportunidade, pelo carinho. Eu já frequentava há muitos anos a reunião, parei depois né, e eu voltei agora, eu me sinto tão acolhida lá, tão gostoso, tão... Foi muito importante para minha vida isso, eu queria muito, muito agradecer a todos. Obrigada, viu, pelo carinho de todos, pelas palavras, obrigada, André, pelo aprendizado, pela forma como você conduz, você faz a gente pensar, não é só dar ideia, né, você faz a gente refletir sobre isso, então é muito importante. E quero a dica das férias, viu, do livro, que eu com certeza vou ler. Obrigada. Obrigado, Tássio, pela franqueza, pela simpatia, pelo carinho. Os agradecimentos todos são a Jesus. Acho que a inspiração e a proteção, a condução mesmo, vem de mais alto. Só precisamos de alguém aqui de boa vontade para organizar, né, e liderar o processo. Mas eu ouço com bastante alegria você dizer que a sua angústia foi, de certo modo, acalentada, né, resolvida, que você voltou a fazer o evangelho no lar, na sua família, espero junto ao seu marido, sua filhinha. Então, fico realmente feliz, emocionado de ouvir isso, porque a ideia de ser útil, eu acho que move a todos, né, na doutrina espírita. Acho que os grandes espíritos estão lá longe da gente e que vêm até aqui tantas vezes nos ajudar em inspiração. Eu penso que eles se reúnem e ficam pensando nas melhores formas de serem úteis, né? Então, quando a gente ouve um coração como o seu dizer que, puxa, foi bom para você, justificou, eu realmente fico agradecido de ouvir isso e elevo o meu agradecimento a Jesus. Eu queria ouvir, então, da Márcia as mesmas expressões do seu coração, Márcia, como os demais fizeram. Então, fica à vontade, por gentileza. Então, sobrou muito pouco para eu me expressar, porque todo mundo falou tudo. Eu ia pedir um livro de férias, ia pedir a continuidade dos estudos, e queria falar da importância do Evangelho no lar, onde a gente, né, recebe
realmente, quando você está imbuído naquela situação da leitura do Evangelho, de discutir em família um trecho que for, enfim, você está realmente sendo purificado, né? É o que a Generosa falou também. Você sai de uma aula ou do próprio Evangelho do Lar completamente renovado, purificado, como se você realmente estivesse, ou eu não acho que seria um passe, você recebeu um passe mesmo, porque você estava aberto para isso, para o entendimento das aulas, para tirar as dúvidas, enfim, esse curso foi muito bonito em todos os aspectos, né? O envolvimento das pessoas, a sua maneira de colocar, que realmente faz a gente refletir naquilo que a gente pode melhorar, né? Tipo, de colocar a cabeça no travesseiro, fazer uma análise do seu dia, falar, poxa, onde que eu posso melhorar, o que eu fiz que eu senti que, né, sair fora do trilho, enfim, é um apanhado de coisas boas que a gente tem que realmente estar compromissado com elas, né? E eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer também a equipe toda, porque somos todos, né, uma equipe. A gente recebendo, compartilhando e você nos alinhando, enfim, é isso. Gratidão. É muito bom ouvir, é exatamente isso, Márcia, porque o grupo somos nós todos, né? Então, da comunhão dos nossos propósitos, da firmeza com que nós nos colocamos, vamos dizer, do entrelaçamento de ideias e de princípios, né? Que faz com que seja um bom ambiente que a gente consiga levar a termo as ideias centrais, né? E realmente tornarmos todos nós úteis, né? É quase como lembrando daquela expressão que está lá no Livro dos Espíritos, falando, olha, o segundo objetivo da encarnação ao espírito é tomar parte na obra da criação, né? Então, contribuir é muito, muito bom, né? Muito, muito bom. Então, é isso, eu agradeço muito. Acho que ficou faltando só a ID. Então, ID, se você quiser trazer para nós aqui as suas expressões, para que depois nós juntos façamos uma boa oração de encerramento, tá bom? Tá ótimo, André. A princípio, eu me perguntei, vou fazer o curso, introdução ao espiritismo e tal, apesar de que a experiência que a gente tem, a gente que frequenta há muito tempo, há muitos anos, qualquer centro espírita, qualquer palestra ou qualquer lugar que você vá, é interessante porque a gente, o centro, tem a programação do estudo dos capítulos do Evangelho. E, por incrível que pareça, a cada palestrante, a cada momento que você está na sua vida para ouvir aquele mesmo tema, trazendo aquele mesmo aprendizado, o fundamento daquele aprendizado, mas você recebe, você ouve, você entende de uma forma diferente. Então, a princípio, fiquei pensando, será que vai dar certo essa história de um grupo que está há muito tempo, tem conhecimento? Como o André vai conseguir levar para as pessoas que estão iniciantes e que não tiveram nenhum aprendizado ainda, compartilhar dessa forma? E eu me surpreendi muito, porque foi uma coisa muito uniforme. Foi uma coisa gostosa, foi o teu jeito, você é uma pessoa muito didática, você tem um jeito, você mesmo colocou que você tem uma facilidade no entendimento, porque eu, como Fernando, a princípio, eu tenho muito, e até hoje, tem muitas questões do livro dos Espíritos, principalmente, do Evangelho não, mas o livro dos Espíritos tem algumas questões que, para mim, ainda
é o que o Fernando falou, um inglês lá na história, né? Quanto às dúvidas, André, eu acho que nos nossos corações sempre temos dúvidas. Eu acho que a gente nunca... o assunto é tão vasto e tão complexo ao mesmo tempo, e que eu acho que a gente não consegue redimir todas as dúvidas, mas eu acho que o básico, muita coisa, com certeza no coração de todos nós, ficou uma semente de um aprendizado, né? E eu sou como a Mônica estava falando, eu tenho sede de estar sempre, não é nem... é aprendendo, mas coisas que eu já li, reli, refleti, quero ler de novo, quero voltar atrás, quero ter um entendimento melhor. Então, eu acho que se a gente puder estar fazendo uma continuidade, é muito estimulador, porque eu acho que todos nós que estamos há muito tempo, eu tenho certeza que a gente já vacilou no Evangelho no Lar, já vacilou em começar um livro e desistir. Então, a gente compartilhar as ideias diferentes e o modo de enxergar diferente é muito rico, né? Então, se a gente puder ter essa oportunidade, concordo também, da gente poder, sei lá, não sei, às vezes nem uma vez por semana, ou cada 15 dias, enfim, isso a gente vai estar lá para frente vendo. Mas, quanto ao curso em si, eu gostei muito, fiz o outro também online. O fato também da gente mudar a didática do professor, de como ele leva também, isso é um exercício para a gente, né? Eu acho que eu, por exemplo, já estou há mais de 20 anos, mas eu acho que isso é uma das... Estar podendo sempre estudar, sempre ler e sempre ter coisas novas para você é também uma das coisas fascinantes do Espiritismo. A gente vai falar uma fascinante, é uma palavra meia material, meia... né? Acho que cortou. Não é muito do lado, mas é junto, não é? Então, assim, foi maravilhoso. Com certeza, entre nós fizemos novos elos, novas amizades, mesmo que não façamos, continuamos o curso juntos, ou não nos encontramos todos no Centro Espírita, mas, com certeza, a qualquer momento e a qualquer dúvida nossa, sabemos que nós temos o telefone desses grandes amigos, não é? Tornamos uma família. Que bom ouvir tudo isso, Ide, que bom. Eu vou, então, dizer a todos, usando dessas palavras finais da Ide, assim, nós não nos esquecermos que temos ali o grupo. Podem surgir dúvidas no caminho, tragam ali para serem postas. Muitos de vocês já trouxeram e foram sempre objeto de... Às vezes eu tenho até que estudar para responder as perguntas, né? E para mim também ajuda muito. Então, vou lembrar para que todos usem do grupo como um local virtual de encontro e de esclarecimentos acerca da doutrina espírita. Assim, eu vou tomar a palavra para agradecer a todos da grandiosa oportunidade que nós tivemos, todos nós, de nos aproximarmos mais ainda das coisas de Deus, lembrando o ensino de Jesus, que dizia para buscarmos primeiro e acima de todas as coisas de Deus, e todas as demais nos seriam dadas por acréscimo. Mestre amado, nesse mês em que comemoramos o seu nascimento, em que os corações se sentem mais próximos ainda do seu amor, cubra-nos com as suas maiores vibrações,
pureza de sentimento, doçura, expressões de amor e paz. Que em nós habite o espírito do perdão e da amizade. Os nossos corações se irmanem nas dores alheias, que tenhamos uma mão e uma palavra estendida na busca daquilo que é o belo, que é a verdade, que representa o bem maior sobre nós todos. Em nome de nosso grupo, Jesus, nós agradecemos imensamente, infinitas vezes, a consideração e o amor com que esses espíritos maiores, tutelados do teu amor, se preocuparam conosco e nos ofereceram, ainda mais uma vez, a oportunidade de nós nos aproximarmos de ti, Mestre. Mestre tão amado e tão amoroso. Feliz Natal a todos, queridos. Nos vemos em breve, tá bom? Fiquem com essas vibrações de amor e paz no coração de vocês. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Feliz Natal. Vou querer um cachinho desse aí, viu, Tassi? Coisinha linda. Linda, linda. Então, boa noite. Boa noite. Oi. Você é acordada hoje, né? Que bom. Querendo dormir hoje. Boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite, gente. Obrigada por tudo, André. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.